Quem é imprudente, quem é negligente, age com culpa. A culpa é essa inobservância de um dever de cuidado. Houve gente que tentou dizer o seguinte: a culpa é irrelevante no sistema. Nós temos que arrumar outros critérios. E a partir dessa ideia de arrumar outros critérios, nós temos o que Alvino Lima chamou da culpa ao risco. Repare que da culpa ao risco se percebe como uma caminhada, né? Sai de um paradigma e cai no outro. Da culpa ao risco. De São Paulo a Santos. Essa é a ideia. É uma caminhada. E por que se caminhou da culpa ao risco? Porque provar culpa não é fácil. Provar culpa é algo extremamente difícil em algumas situações da vida. E nessa sociedade de massa, pós-revolução industrial, tem certas culpas que seriam impossíveis de provar, tudo bem? Vou dar um exemplo simples, tá? O velho exemplo da doutrina do século XX. Você compra um refrigerante, na época que as garrafas eram todas de vidro. Não existia PET, é garrafa de vidro. Você vai abrir a Coca-Cola, ela está hipergaseificada. Na hora que você abre, a tampa vai, salta no seu olho, você fica cego abrindo uma Coca-Cola. Esse é o caso concreto, já contei para vocês, e o da RAM dentro da Pepsi. São os dois casos mais famosos. Repare, pelo sistema tradicional da responsabilidade civil, eu, vítima, teria que provar a conduta da Coca-Cola. Deixar uma Coca hipergaseificada. Resultado da conduta, aí, minha cegueira por força da tampa. E que a Coca-Cola agiu com imprudência ou com negligência ao produzir aquela garrafa. Vocês concordam que o consumidor provar negligência da Coca-Cola, ele lá sabe como a Coca-Cola produz o refrigerante? Essa prova desta culpa nas relações massificadas é muito difícil, certo? É muito difícil. Mas é impossível. Você toma um avião, a companhia aérea atrasa porque ela é desorganizada, ela tem menos avião do que voo. Você vai provar a culpa da Latam, ou a culpa é muito difícil, porque você sequer conhece o sistema de produção e fornecimento de bens e serviços. Por isso, senhores, que nós caminhamos da culpa ao risco. Então, em certos casos, eu abandono o modelo da culpa. Sabe aquele elemento que está ali embaixo, culpa? Vocês riscam. E a responsabilidade civil, ela fica limitada a 3 elementos: conduta humana, nexo e dano. Conduta humana, nexo e dano. Eu vou ter a abolição do paradigma da culpa. Eu vou ter a abolição da necessidade de culpa. Então, vocês já estudaram no direito romano. A responsabilidade que era subjetiva passa a ser objetiva. A culpa, tome nota disso, é o paradigma da responsabilidade subjetiva. Subjetiva, o adjetivo subjetivo tem no radical qual o substantivo? Se é subjetiva, é relativa ao sujeito. Ela é subjetiva porque ela olha a conduta do sujeito, que é a culpa. Subjetiva, sujeito. Sujeito, conduta culposa. Daí ela caminha para objetiva, que é sem culpa, em que eu olho risco. A objetiva, então, é aquela que prescinde, que abandonou a culpa, porque eu olho risco. Subjetiva, olha o sujeito, conduta culposa. Objetiva, olha a atividade, olha risco, atividade, risco. Agora eu lhes perguntaria: os senhores acham que para o sistema do Código Civil brasileiro a responsabilidade é, em regra, subjetiva e eu tenho que provar culpa, ou ela é objetiva e a culpa não entra no debate? O que vocês acham? Vocês só se chutar.
Ou já estudaram o que já estudaram? Eu normalmente acho que antes de responder, vocês vão abrir o texto da lei. Que nós temos uma regra na parte geral e depois as exceções, certo? Então vamos abrir o artigo 186 do Código Civil. O que diz o artigo 186 do Código Civil? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto, comete ato ilícito. Só faz um favor. Ele vai definir o ato ilícito no artigo 86, 186. E depois só vai para o 927, lê o caput do 927, porque ele fecha a regra, tá? Aqui você viu que ele não falou de indenizar, ele só fala o que é o ilícito. E o 927 ele vai definir, na primeira parte, ele completa a regra. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Reparado. Então, repare, aquele que, por uma conduta voluntária, só que a lei diz, com imprudência ou negligência, se isso está no tipo legal, vocês podem me responder agora sem erro. A responsabilidade civil no Brasil é subjetiva, porque o tipo civil exige culpa. A responsabilidade civil no Brasil, ela segue sendo subjetiva, porque o 86 exige culpa. E ele usa a culpa nas modalidades imprudência e negligência. Então a regra no sistema é a responsabilidade subjetiva. Existe muito fetiche com a objetiva, mas a regra é subjetiva. Deixa eu só dizer uma coisa para os senhores. O exemplo clássico de dano é a batida de automóvel por culpa de alguém. E essa responsabilidade é subjetiva. Toda vez que a gente vai para Brasília nas jornadas, tem alguém que quer levar um enunciado para dizer que a responsabilidade do trânsito é objetiva. E depende. Porque a lei italiana mudou e a lei portuguesa mudou. Mas no Brasil ela continua subjetiva. Ou prova a culpa do condutor que causou dano, ou não há responsabilidade civil. Então eu posso contar para os senhores o famoso caso do meu cliente que deu acidente de automóvel. Vocês anotaram que é subjetiva em regra, certo? Ela é objetiva em exceção. Tá? É verdade que, só antes eu vou falar do meu cliente, o número de situações de exceção tem aumentado no decorrer dos anos. Ou seja, a responsabilidade que era só subjetiva no passado, aliás, o primeiro que escreveu sobre a responsabilidade objetiva chama Salem, na França. O número de as hipóteses de responsabilidade objetiva, o número de casos de responsabilidade objetiva, ele vai aumentando conforme a sociedade se fica mais complexa. Conforme a sociedade fica mais difícil. Tá? Complexifica, não sei se é esse termo, né? Você devia saber, né, Carla? Você sabe, Bruna? Se complexifica, é isso que fala. Bom, ninguém sabe português nem eu, então se torna mais complexo. Eu vou contar um caso para vocês do meu cliente, que esse é o caso da minha advocacia até hoje. Eu nunca mais tive um caso como esse, porque realmente é o caso da minha vida, não pela importância, mas o caso é surreal. Eu tinha um cliente que era um professor da USP, mas das ciências exatas, que já estava lá velhinho, com seus 90 anos, e ainda dirigia o seu carro, que na época era o Toyota. E um dia cruza a Avenida 9 de Julho, chega em casa, estaciona seu carro na garagem, é casa, não era apartamento, estaciona seu carro na garagem, está almoçando e toca uma campainha na casa dele. O senhor é proprietário do Toyota Corolla, placa tal? Um policial com a placa do carro dele na mão. Estão acompanhando? Com a placa do carro dele na mão, com a placa. Sim. O senhor há, sei lá, 1 hora, 2 horas, cruzou a rua tal, que é a Rua Espéria, pela Rua Espéria, cruzou a 9 de julho? Ele falou, sim, cruzei. E o senhor percebeu que o senhor se envolveu num acidente? Ele falou, não percebi. O velhinho cruzou a Rua Espéria, o táxi estava terminando o cruzamento pela 9 de julho, ele bateu no táxi, o táxi capotou 3 vezes e não percebeu porque ele tinha causado o acidente. Tudo bem até aqui? O táxi capotou 3 vezes e ele não percebeu. Ele disse, não fui eu, não foi o senhor, sim. O senhor bateu. Ele olhava a frente do carro dele, tinha uma batida, e o táxi capotou 3 vezes. Bom, a sorte é que o táxi fez assim, mas as pessoas não morreram. Ele não capotou, ele rodou 3 vezes. Não é que ele fez assim, ele rodou 3 vezes, ninguém morreu, mas evidentemente que
a passageira do táxi se machucou, ferimentos leves, o taxista se machucou, ferimentos leves, ainda bem que ninguém morreu, mas o táxi ficou emprestado, vocês imaginem. O táxi rodou 3 vezes e ficou emprestado. E esse meu cliente, então, foi réu numa ação de indenização pelo acidente de trânsito. Quais são os elementos da responsabilidade civil? Aliás, o Silvio Rodrigues assim, ó. Monta esses 4: conduta, dano, nexo e culpa. Se sumir um deles, desaparece o dever de indenizar. Se der tempo hoje, eu vou fazer depois uma releitura, mas o senhor diz assim, são esses 4. Sumiu um deles, não há mais dever de indenizar. Então, o taxista pedia indenização pelos danos materiais para arrumar o carro. A parte mecânica de oficina, funilaria, etc. Então chamam-se danos emergentes e os lucros cessantes, porque ficou um mês sem poder trabalhar, já que o carro está na oficina. Então, há 2 tipos de danos materiais: os danos emergentes e os lucros cessantes. Então, era uma coisa assim, naquela época, em Nilo Tempore, eu era criança, era assim, 12 mil para dano emergente e 12 mil para lucro cessante. Hoje seriam uns 200 mil reais. Bom, eu fui fazer audiência na Lapa. O juiz, ele fazia assim nessa audiência. Isso é genial. Ele fazia um mapa da rua em que houve um acidente com uma folha sulfite. E pegava aqueles carrinhos de brinquedo e fazia a simulação do acidente com carrinhos Matchbox. Eu não sabia, eu não fui avisar. Então eu tive uma crise de riso durante a audiência, que eu não conseguia parar. E o juiz olhava para mim e falava assim, esse cara deve ser um idiota. Porque eu ria e eu tossia para fingir que eu estava com tosse. É asma, mas eu ria de chorar. Vocês imaginam um juiz pegar 2 carrinhos na audiência e falar assim, você vai com o seu carrinho e vamos fazer um acidente. Eu comecei a rir, falei, isso aqui vai ser um problema. Antes da audiência, eu falei para o meu cliente, professor, é o seguinte, o senhor ele não percebeu a batida, ele não sacaneou, ele não percebeu a batida. Então isso é um fato que não é sacanagem, ele não percebeu. Se o senhor falar que o senhor não percebeu, vai ser ruim para o senhor. Ele fala, como é que o cara bate o carro, o táxi volta e ele não percebe? Digo que o senhor se sentiu mal e foi para casa para procurar apoio médico. Só que ele não ouvia o que eu dizia. Fala que o senhor passou mal. Mas eu não passei mal. Eu falei, mas fala que o senhor passou mal. Eu vi que aquela coisa ia ser uma tragédia, a audiência. Ele não me ouvia. O outro com o carrinho eu falei, pô, isso aqui vai ser um ferro. E eu ainda cometi um equívoco, levei 2 estagiários, falei, olha, vocês vão aprender a fazer audiência hoje. Bom, ficou uma tragédia. E eu ria. E o velho não me ouvia. Bom, daí, fazer o quê? Então, começou lá a conversa, a audiência, daí eu falei, olha, o orçamento que eles juntaram aí, orçamento para comprovar o valor do dano, está muito alto, eu tenho orçamentos mais baratos, não sei o quê. Então eu estou assim, pela ordem, doutor, se a gente não provar culpa, seu cliente não paga nada. Então não adianta discutir dano, é verdade. O primeiro elemento era a culpa. A audiência era para provar a culpa. Quem teve culpa? O meu cliente que cruzou, o táxi rodou 3 vezes e não percebeu, ou o taxista. Era esse o debate simples do meu lado. E daí começou a audiência, eu consegui parar de rir, depois de muito sacrifício. E daí o advogado do taxista fala assim, vamos ouvir então as partes, o motorista do táxi e o causador do acidente. Chama depoimento pessoal. E evidentemente eu não podia deixar ouvir meu cliente, porque primeiro que ele não ouvia, então ele não ia saber nem responder, sempre queria entregar a tese toda. E eu estava em pânico com a perspectiva do meu cliente ser ouvido. E eu falei, excelência, quando o juiz falou, pela ordem, excelência, assim pela ordem é chique, né? Pela ordem. Ouvi depoimento pessoal do taxista e do meu cliente, e perda de tempo. Nenhum dos dois vai assumir que está errado. O meu ia assumir tudo, que não estava nem sabendo, ninguém vai assumir nada. Vamos direto para a testemunha. Tinha uma testemunha, quem? A passageira do táxi, que rodou 3 vezes. Tá bom. Daí o juiz falou, é verdade, doutor, vamos pular essa parte. Vamos direto para ouvir a testemunha. Graças a Deus, 1-0. E o velho ficava assim, alguém se inteira olhando assim, ó. Assim, juro por Deus, assim, ó. Ele não estava nem assim. Daí, bom, vamos ouvir a testemunha. Senta a testemunha. O juiz empolado, aqueles juízes do passado, a senhora estava presente no momento dos fatos ilícitos
que geraram a reparação. A mulher falou: o senhor quer essa história no carro, quando o carro bateu? É isso, basicamente é isso. Então a senhora me conta o que aconteceu. Ela contando. Bom, eu estava em frente à Avenida Nossa Senhora do Brasil. O senhor sabe ali? Na Avenida Brasil, sim. Peguei táxi com esse sujeito, motorista. E eu vi que ele estava correndo demais. E eu falei para ele: vai bater, vai bater, vai bater. E daí bateu. Deu abrir um sorriso daqui a aqui. E quando ela disse que ela avisou que ele ia bater, a conduta dele era imprudente. Ele estava trafegando acima da velocidade permitida. A ponto da passageira ficar tão assustada que ela pediu para ele para diminuir a velocidade. Estão reparando? A passageira entregou culpa do condutor do táxi. Daí, ele já melhorou para mim. Daí o advogado fala assim: eu queria saber da testemunha quantos metros separam o lugar em que ela pegou o táxi até o lugar onde a batida ocorreu. Falei: excelência, pela ordem, a passageira está com uma fita métrica para medir quarteirão? Isso é prova pericial. Daí ela falou assim: o senhor está atrapalhando a minha prova? O juiz falou: doutor, indefiro, mais alguma coisa? Nada. Daí o professor Simão vai perguntar alguma pergunta. Eu falei: uma só. Entre o vai bater, o terceiro vai bater, e o primeiro do bateu, ele diminuiu a velocidade e ele continuou correndo. Pronto. Acabou. Culpa de quem? Do motorista do táxi. Tranquilo, né? Acabou. O juiz sentencia na hora. A ação foi julgada improcedente. Não só meu cliente não pagou os 24 mil, como ainda ganhou 2 mil que eu tinha pedido da franquia para arrumar o carro dele. Então não foi uma vitória cachapante com a discussão de culpa. Daí acabou a audiência, eu estava eufórico, porque era uma audiência com um cliente que não ouvia, com um juiz com carrinho de matchbox. A coisa estava assim totalmente desfavorável para mim. E quando acabou, eu saio com o velhinho e falo assim: professor, nós ganhamos a ação. Ele olha para mim e fala assim: por quê? Eu estava sendo processado. Eu falei: não, era eu, sou professor de companhia. Ele não percebeu o que estava acontecendo fora. Quer dizer, então não adianta ter um bom advogado, tem que ter um bom cliente. Ele falou assim: o senhor quer carona, não? Eu vou dar, pode deixar. Carona, não. Eu falei para a filha dele: é melhor seu pai parar de dirigir, porque eu acho que isso aqui pode dar problema. Culpa do taxista. Se é culpa do taxista, quem responde pelos danos é a própria vítima. Porque essa história eu conto para duas questões. A primeira é que sem culpa não há indenização, porque a sociedade é subjetiva em regra. E a segunda questão é para dizer que existem certos fatos que rompem o nexo causal, ou que afastam a existência do nexo causal, ou rompem ou afastam a existência do nexo causal. E os fatos que rompem ou afastam a existência do nexo causal são basicamente a culpa exclusiva da vítima. Foi o que o juiz disse. Ele foi excluído culpado, porque estava correndo numa avenida acima da velocidade e a passageira avisou: para, e ele continuou. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Essas três situações fazem com que desapareça o dever de indenizar. Elas derrubam o nexo causal. Sim. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. São as três. Essas três são causas que excluem o dever de indenizar. Fazem desaparecer o nexo de causalidade. Então, se eu estou dirigindo meu carro, e como acontece, infelizmente, algumas pessoas se suicidam e pulam do viaduto, e eu passo em cima,
é o caso clássico de culpa exclusiva da vítima. Eu não indenizo a família, porque a pessoa se matou e eu incidentalmente passei por ficar sobre ela. Sim. Se tivesse sido surpreendente, ainda que depois a testemunha tivesse falado sobre coisa, também tinha. Se tivesse ouvido meu cliente, o risco dele falar que ele não percebeu o acidente e o risco de ele não saber responder nada e comprometê-lo era grande, por isso que eu não podia ouvi-lo. Mas ainda que ele tivesse falado tudo errado e a testemunha tivesse falado a favor dele, podia dar um problema de culpa concorrente, que é dos dois. Mas aqui ficou claro que meu cliente não teve culpa e a culpa exclusiva do taxista. Estava acima da velocidade permitida. Na verdade, aconteceu o seguinte, a dinâmica. O taxista viu que o sinal estava amarelo, certo? Ele não tinha tempo de cruzar. Ele passou no sinal já vermelho. Tanto que a batida se deu não no meio do carro, na ponta do táxi. Por isso que o táxi rodou. Não é que ele pegou na porta do motorista, ele pegou na parte final, porque o taxista estava terminando o cruzador. Porque ele quis aproveitar o farol que já estava fechado. Foi isso que aconteceu. Essa foi a dinâmica. Eu descobri pela testemunha. Bom, então o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima são causas de rompimento de nexo comum. Agora, vamos conversar o seguinte. O sistema hoje, ele abriu flancos para responsabilidade objetiva. Aquela que independe de culpa. Aquela que é baseada no risco. E basicamente, a chamada legislação esparsa traz sistemas inteiros de responsabilidade sem culpa. Vocês conhecem o melhor exemplo. Qual é o grande sistema fora do Código Civil de responsabilidade sem culpa? Consumidor. Perfeito. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é um dos bons exemplos em que a culpa é afastada, abolida. É um sistema de risco. É um sistema que independe de culpa do fornecedor. Perfeito. Então, se vocês olharem o artigo 12 do CDC, vai falar independentemente de culpa. Lá no fato do produto ou no fato do serviço. Independentemente de culpa. Há outros núcleos de responsabilidade objetiva. Querem ver uma outra, que é objetiva? Responsabilidade ambiental. Nos danos ambientais não se perquire culpa. E dentro do sistema do Código Civil, eu também tenho hipótese de responsabilidade objetiva. Vejam, só para a gente não se confundir. Os senhores, creio eu, entenderam que no Brasil a regra é a responsabilidade subjetiva. Porque o 186 fala em imprudência e negligência. Ficou claro isso? Mas isso não significa que todo o Código Civil seja responsabilidade subjetiva. Eu trouxe regra. O Código pode trazer exceções, certo? Então, existem exceções dentro do Código Civil em que a responsabilidade é objetiva. Eu vou dar um exemplo dos mais fáceis. O melhor exemplo de responsabilidade objetiva dentro do Código é uma coisa que não vale a pena trabalhar no primeiro ano, porque é um dos temas complexos, que é o 927, parágrafo único, que é o risco da atividade. Mas não vale a pena trabalhar aqui, porque exige muito mais do que eu tenho tempo e muito mais do que vocês precisam. 927, parágrafo único. Mas eu talvez desse como exemplo para vocês de responsabilidade objetiva que independe de culpa, a responsabilidade dos pais pelos danos causados por seus filhos menores que estão em sua companhia. Artigo 932 e 933 do Código Civil. Ou a responsabilidade dos empregadores pelos danos causados por seus empregados. 932 e 933. Como é que os senhores sabem que no 933 a responsabilidade é objetiva?
senhora só lê para mim no 933, por favor, o que ele diz? As pessoas indicadas nos incisos 1 a 4 do artigo antecedente. Está com vergonha? Tá bom, deixa ele ver. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ainda que não haja culpa, certo? Ainda que não haja culpa, está escrito no Código que é objetivo da responsabilidade. O 927 parágrafo ele vai falar independentemente de culpa. Então essas locuções, ainda que não haja, independentemente, indicam que a responsabilidade é objetiva. É muito interessante, foi o tema que eu estou estudando, que eu estudei no meu doutorado, o Fábio está estudando no mestrado dele, a responsabilidade dos atos causados, dos danos causados por um incapaz. Olha aqui que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu tenho o chamado causador direto do dano e o chamado responsável. Causador direto, o menor, que tem 16 anos, pega a chave do carro do pai e causa um acidente. Causador direto, o empregado, que está dirigindo o caminhão da empresa bêbado e bate no carro que está estacionado. Responsável, no caso do menor, pais, tutores e curadores. Responsável, no caso do empregado, empregador. Esses daqui respondem subjetivamente, ou seja, a responsabilidade do menor e a responsabilidade do empregado exigem prova de culpa. E esses daqui, provada a culpa desses, respondem objetivamente, independentemente de culpa, como diz o Código Civil. Então, assim, eu quero provar que o empregado da empresa tal causou um dano dirigindo o caminhão da empresa ao meu carro. Eu preciso provar a culpa dele. Ele estava bêbado e bateu no meu carro. Nasceu a responsabilidade do causador do dano, tudo bem? A do empregador é objetiva, independe de culpa. O empregador não pode responder: ah, mas eu tive todos os cuidados que eu precisava ter com esse empregado, eu escolhi bem o empregado, eu treinei o empregado, se ele causou dano, é uma força maior. Não. O empregador responde objetivamente, não se discute a chamada culpa na escolha, que é a culpa em eligendo. Isso não se discute mais, porque o artigo 933 do Código Civil, culpa em eligendo, eligendo na eleição, na escolha. O 933 diz que a responsabilidade do empregador independe de culpa. Então aqui, os senhores vejam que para o causador direto, eu analiso a conduta culposa, responsabilidade subjetiva. E para o responsável, eu só analiso se ele é ou não responsável. A sua conduta não é relevante, porque ele responde independentemente de culpa. Isso é uma evolução histórica grande, tá? Porque no começo a responsabilidade dos pais e empregados era subjetiva. Eu precisava provar duas vezes a culpa vítima. Culpa do empregado que bêbado bateu no meu carro e culpa do empregador que deixou o empregado bêbado dirigir o caminhão e causou dano no meu carro. Era tudo a prova da culpa. O Código Civil atual só fala em culpa, não. O sistema atual só pensa em culpa do causador direto e não do responsável. E repito, o 927, parágrafo único, que é um artigo bem bonitinho, que chama-se risco da atividade, ele expande as hipóteses de responsabilidade objetiva. Ele aumenta, ele é chamado de, aliás, o artigo 86 é chamado de vala comum da responsabilidade subjetiva, ou atuliana. O 927, parágrafo único, é chamado de vala comum da responsabilidade objetiva. 927, parágrafo único, que
a origem é o 2050 do Código Italiano, chamado Disposizione al Pericolo, disposição ao perigo. Aqui nós chamamos de atividade de risco. Então, senhores, se os senhores estiverem lendo a doutrina do civil constitucional, com o professor Tepetino, vocês vão dizer assim, não, a responsabilidade do Brasil agora, em regra, ela é objetiva, porque o 927 aumenta as hipóteses, mas aumentar as hipóteses não torna uma coisa regra. A regra continua sendo a responsabilidade subjetiva, porque ainda se fala em negligência e imprudência no artigo 8. Pode perguntar. A empresa responde pelos danos causados pelo empregado. E o 934 vai dizer que a empresa tem direito de regresso. Então vamos lá. Se o senhor tem um empregado do Mercado Livre que bate no seu carro, certo? O senhor pode demandar o empregado, ele estava bêbado e causou dano, ou o Mercado Livre, ou os dois, porque existe uma solidariedade pelo 942. Mas isso é tema que no terceiro não está claro, tá? Os responsáveis e os causadores são responsáveis solidários pelo 942. Então o senhor escolhe quem que o senhor quer demandar, tá? Um, o outro ou ambos. O senhor escolhe. Se o senhor escolher demandar o empregado, o senhor está demandando quem causou o dano. Ele paga e acabou a história. Se o senhor demandar o empregador, como ele é um responsável, é que assim, agora no primeiro ano a coisa fica mais difícil, mas no segundo, de obrigações, eu deixo bem claro. A obrigação se divide, o vínculo, em dívida e responsabilidade. Eu vou dar uma notinha bem rápida. O empregado, causador direto do dano, tem a dívida e por ela responde, porque ele causou o dano. O empregador responde por dívida alheia, porque ele não é devedor, ele é responsável. Só para vocês terem uma ideia, para não ficar confuso. O fiador não responde por dívida alheia? O fiador não paga a dívida do afiançado e depois cobra dele? Só para o senhor entender. Não anota isso, isso é uma heresia o que eu vou dizer. É como se houvesse uma fiança legal. Mas isso é uma heresia jurídica, porque a fiança é um contrato. O pai e o empregador respondem por dívida alheia. Então você vai me perguntar, Simão, se você demandar o empregador, sim. O empregador te indeniza, sim. Ele tem regresso contra o empregado? Tem regresso. E, doutor, já que o senhor perguntou, agora tem que responder tudo. O pai, o menor com 16 anos, pegou a chave do carro, pegou o carro e bateu. Eu demando o quê? O menor, o pai, daí o menor de todo o sistema protetivo, que não vem ao caso agora. Mas eu demandei o pai. E o pai, então, me paga uma indenização porque o filho dele pegou o carro, bateu o carro, estragou meu carro. R$1.000. O pai pode cobrar do filho? Tecnicamente, o 934 proíbe. Então, o pai é um dos poucos responsáveis por ter regresso. O empregador tem regresso sempre. O pai não tem regresso. Mas a lei tira. A lei tira dos pais o regresso. Por isso que o 934 é um artigo de exceção do sistema. Bom, senhores, eu faço o pergunta. Por causa também, aqui no exemplo do padre, que o senhor usou na primeira aula sobre... Qual padre? Os balões? Não. O subiu Santa Catarina? Não, o padre que xingou um fiel. O padre que xingou o fiel não era padre, era pastor. Sim. O pastor que xingou o fiel é exatamente isso. Quem responde diretamente? O padre, o pastor. Quem responde por ser responsável legal? A igreja. Foi exatamente isso. Acho que isso não ficou claro para mim no início. Mas aqui já se chama de responsabilidade civil e o senhor comentou que dentro dela tem mais esfera penal. Não. Eu falei que a responsabilidade do direito pode ser civil, penal ou administrativa. O mesmo fato pode gerar efeito em 3 áreas. E aqui eu só falo da civil. Penal, tem todo o direito penal para cuidar, e administrativo. Não é que a civil engloba as duas, são responsabilidades, mas cada uma tratada pela sua área. Ficou bem claro isso? O direito civil não cuida de responsabilidade penal, não cuida de responsabilidade administrativa. Ficou claro isso para os senhores? Muito obrigado. Sim. Eu não sei. Assim, a gente viu alguma coisa nesse semestre, não sei se eu me confundi, que a responsabilidade do Estado, em alguns casos, pode ser objetiva. É uma viagem? Não. A responsabilidade do Estado, classicamente, se dizia que a responsabilidade do Estado por ação era objetiva e por omissão ela era subjetiva. O problema é que aqueles julgados do STF sobre bala perdida no Rio de Janeiro, que a pessoa está em casa dormindo, tem uma troca de tiros entre policiais e bandidos, e você morre dentro da sua própria casa. Bala perdida é isso. Nós estamos no meio da rua.
os tiros trocados entre a polícia e os bandidos matam uma pessoa dentro de casa, certo? E aí o STF andou titubeante se a responsabilidade, nesse caso, por omissão do Estado, ela era subjetiva ou objetiva no caso de bala perdida. E andou objetivando, então a coisa ficou meio confusa. Mas se o senhor ler o Papa da responsabilidade do Estado, se chama Celso Antônio Bandeira de Mello, professor administrativo da PUC, ele vai dizer: a responsabilidade do Estado por ação, ela é objetiva, por omissão ela é subjetiva. Você tem estudado, Fábio, como é que o STF se comportou com relação a esses casos? Se houve alguma releitura da responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de omissão? Mais ou menos isso que o professor colocou. Continua assim? Do tipo de ética, da última vez que Eu também achei titubeante. Eu acho que eles estão com uma tendência que é tornar tudo objetivo, inclusive a por omissão, tá? Muito bem. Dito isto tudo, nós acabamos a nossa primeira aula e na aula de amanhã a gente vai trabalhar então os artigos 187 e 188 do Código Civil. A teoria do abuso do direito e depois o chamado exercício regular do direito, a chamada legítima defesa e o chamado estado de necessidade. Até amanhã, se Deus quiser. Claro.